E aí galera, aqui é Bruno Ferreira, do canal Bruno Ferreira, tudo bem? Bom, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, falando sobre os acontecidos hoje em Israel, minha opinião, e pedir uma coisa muito importante, né? Para você que chegou até esse canal possa lembrar das pessoas que perderam seus entes queridos, né? Lembrar das pessoas que tiveram seus entes queridos assassinados brutalmente pelos grupos terroristas daquele local. Israel é um local que nós sabemos que está no meio de uma zona, no meio de países, né, que não professam a mesma fé e que tem grupos terroristas extremos lá que tentam de toda forma acabar com Israel. E infelizmente a gente não pode generalizar os povos, porém, né, aqueles que estão na maioria das vezes no poder são os que militam contra Israel, são os que não conseguem que não conseguem ver Israel prosperar, porque eles têm no coração o desejo de exterminar Israel. A grande verdade é essa. Então Israel vive ali no meio de vários países que querem acabar com Israel. Isso é fato, isso não é de hoje, isso é bíblico, isso acontece desde que... E isso acontece desde o Antigo Testamento. É quando, infelizmente, Abraão, né, por ouvir o triste conselho de Sara, deu a sua ajudante lá para ele, a sua serva, para ele coabitar, né, como diz as escrituras. E aí saiu dessa relação Ismael, que hoje descende, né, o povo árabe, de quem descende o povo árabe. Isso é uma história rápida, né, não vou entrar em maiores explicações, porque todo mundo conhece as escrituras, sabe como se originou, né? Tanto o Israel quanto o povo árabe. Eles são, na verdade, meio irmãos, né? E vivem nesse pé de guerra constante, porque eles acabam uns achando que tem mais privilégios diante de Deus e que o seu Deus é o Deus mais poderoso, ou o Deus o maior Deus que o outro, ou seu Deus é o Deus mais certo. Quando na verdade nós sabemos que só existe um Deus, né, e essa é a nossa fé, e que o único Salvador, que a única salvação vem através de Cristo, Jesus, né, que é o próprio Deus encarnado e que se entregou por nós. Bom, dito isso, eu venho lembrar que nós devemos orar pelo povo de Israel, para que eles venham se manter de pé, né, e que Deus possa ter misericórdia das vidas que foram ceifadas ali. Então, para a gente que conhece um pouquinho de Bíblia, a gente sabe que tem muito mais a ver com o espiritual do que o material, e que é obra do inimigo mesmo, para tentar acabar com Israel. Ele sabe que não consegue, porque Israel é um povo que, apesar de tudo, né, religiosamente falando, eles têm promessa ainda. E um dia vão se render a Cristo, e a gente sabe, porque isso está nas Escrituras. Mas, enquanto esse dia não chega, a peleja é grande e eles vão passar por muita coisa, como tem passado, né, com relação à paz que eles não têm com esse povo. Infelizmente, assim, não é a maioria. A gente sabe que os árabes, né, não é só a maioria que querem destruir Israel, não são a maioria. São uma pequena casta que detém lá do militar, né, do poder bélico, né, e que insurge contra Israel. São os grupos terroristas, né, infelizmente. Tem países sim que são totalmente contra Israel, mas a gente não pode dizer que aquele povo todo seja, né? Eles vivem num regime
teocrático barra ditadura, porque é um regime que, segundo eles, tem o Deus deles como guia, né, da nação, porém, se você não fizer aquilo que o Deus deles manda, eles matam. Simples assim. É basicamente isso. Ou é punido, ou é morto, é preso, seja como for, né? É um regime bem cruel. Então, que nós possamos orar por Israel. Eles precisam, né, das nossas orações. Não repare a iluminação, eu estou sem luz, sem energia, na verdade. E a gente tem uma luzinha aí de emergência para quebrar o galho. Por isso que esse vídeo tá assim. Faz tempo que eu não gravo nada, não falo sobre política aqui, falo sobre quase mais nada no canal, tô falando bem pouco. Algumas coisas de bicicleta às vezes eu posto, pra poder dar uma diferenciada. Mas é isso aí. Infelizmente, estamos com esse problema lá em Israel, né? A gente fica triste com as notícias, né? Centenas de pessoas mortas por conta de uma ignorância, de uma maldade extrema desse povo, né? Infelizmente, que se levanta contra Israel. Fiquem todos com Deus, não se esqueçam de orar por Israel, porque eles precisam das nossas orações. Fui.